Bem-vindo à Açores TSF e ao Oceano Oriental, José Manuel Bolheiro, Presidente do Governo Regional dos Açores, para esta grande entrevista. E vamos começar pela situação política. O início de março foi particularmente intenso do ponto de vista político. No dia 4, e fazendo aqui um resumo para que as pessoas fiquem situadas, no dia 4 de março, Clélio Menezes, até então Secretário Regional da Saúde, oficializa a demissão e sai do Governo, invocando razões exclusivamente políticas, ingerências e divergências insanáveis. No dia 6 ficamos a saber que Luís Rodrigues vai deixar a SATA para ir gerir a TAP. No dia 7 é anunciada a estrutura de missão para o acompanhamento do financiamento da saúde e é nomeada Cristina Fraga, recentemente demitida da administração do H10, para presidir esta nova entidade. E no dia 8, a Iniciativa Liberal e o deputado independente Carlos Furtado rasgam o acordo de incidência parlamentar, deixando o Governo sem a maioria absoluta no Parlamento. Vamos por partes. E agora que a poeira já assentou, considera que poderia ter evitado a saída de Clélio Menezes? Bom dia, antes de mais quero deixar uma saudação a todos os ouvintes da Rádio Açores TSF e aos leitores do Açoriano Oriental. O que o Paulo Simões acaba de relatar é típico da dinâmica política e governativa em geral e cada vez mais na atualidade também nas democracias mundiais, mais de caráter ocidental. Há uma polarização e com isso mais dinâmicas de contestação, protesto, participação e mudanças. E, portanto, eu vivia melhor sem estes constrangimentos, mas sou um democrata, estou habituado a encarar problemas e concentrar-me na sua solução, na resolução dos mesmos. O que aqui se relata, efetivamente, são, no que diz respeito à decisão do colega e amigo, aliás, e secretário regional da Saúde e Desporto, Dr. Clélio Menezes, tem muito a ver com o perfil da própria pessoa. Porque em nenhum governo existe sempre unanimidades. Há um compromisso com a excelência na concretização do programa do governo. Não há só uma voz, nem unanimidade. Mais ainda quando a realidade é a de, pela primeira vez na democracia autonómica dos Açores, um governo de coligação. E, portanto, cada um interpreta à sua maneira e também de acordo com o seu perfil o debate, a divergência e a necessidade depois de um consenso que assegure no fim do dia a boa concretização do programa do governo. E, portanto, cada um... Mas podia ter evitado ou não? Não podia ter evitado Tentou porque... Tentou Sim, eu tinha manifestado a minha confiança pessoal, mas também entendi que, tendo em conta o contexto, que não valia a pena sequer até porque nesse contexto insistir e o Sr. Presidente do Governo Regional já foi questionado sobre esta matéria, mas declinou responder. Mas eu pergunto-lhe, porque tenho que o fazer e tenho curiosidade em saber a resposta, que divergências e ingerências estão na base da decisão de Clélio Menezes. Ele foi muito claro nas razões. Ao contrário do que é habitual de invocar questões familiares e pessoais, ele foi bastante incisivo nas razões que apresentou para a sua saída. Pois, eu estou convencido que tinha conhecimento dessas ingerências? Não, eu tenho conhecimento de tudo o que se passa em SAD, Conselho do Governo, e aquelas que são as decisões do Governo. E, portanto, o que estou habituado é, compreendendo bem a missão de governar sob a forma de uma coligação e a participação de todos os membros do Governo no debate que concretizem as ações de responsabilização do Governo do seu tudo, eu tenho o meu perfil, no fundo, ponderação, consensualização. Outros que têm um perfil diferente e que reagem de forma diferente. Foi o caso do Dr. Clélio Menezes. Os debates, a importância de fazer participar também por indicação dos partidos, está no acordo de coligação, outras referências e também indicações de personalidades, faz parte da natureza deste governo. Mas ele não me respondeu, Sr. Presidente, que divergências e ingerências foram essas? Bom, eu creio que... Ou não houve ingerências nem houve divergências? Não há, na minha opinião, uma ingerência, há sim a participação no debate e na indicação de nomes. A verdade é que uma parte significativa de algumas declarações públicas também têm que ser compreendidas no papel de um membro do governo ser líder de outro partido
político que faz parte da coligação. É este o meu entendimento. Deixa-me fazer uma pergunta direta. Por isso havia um mal-estar, encontrei uma mal-estar solução entre Cláudio Menezes e Artur Lima, vice-presidente do seu governo? Havia um mal-estar? Essa é a ideia que é transmitida. Pois, eu penso que não havia muitas vezes concordância. E na decisão final, tomava eu, como presidente do governo, e no bolo global, o Conselho do Governo, e chegamos sempre a consensualizações. E, portanto, a partir daí, estas divergências e uma compreensão pessoal que eu respeito do Dr. Cláudio Menezes levou ao entendimento que não tinha condições nem gosto em continuar no governo. E eu aceitei e compreendi a sua preocupação, mas eu estou focado, repito, neste caso como em tantos outros que acontecem e que vão continuar a acontecer, garantir uma boa ponderação no governo, ser rigoroso no cumprimento do programa do governo e compreender a pluralidade do governo que, sob a minha liderança, pondera a boa participação dos membros do governo, desde logo, mas não só, como sabe, e fazendo agora aqui um balanço da mudança de paradigma na democracia autonómica dos Açores, com a alternância que se concretizou porque houve uma alternativa de governo, com um projeto depois de coesão, e por isso também quero esclarecer mais adiante a referência de perda ou não de maioria absoluta. Não há, nunca houve uma maioria absoluta, e por isso não há perda de maioria absoluta. Houve sim uma coesão, num acordo de coligação para formar governo que garantiu, através de 3 partidos, o PSD dominante, como é óbvio, e sob a minha liderança, o CDS-PP e o PPM, que asseguravam os 3 maior número de votos, maior número de mandatos resultante das eleições legislativas de 2020. À parte a isso, foram, por acordos de incidência parlamentar, garantidos, através destes mesmos acordos, soluções de estabilidade, desde logo para aquilo que era essencial e no início, a aprovação do programa do desses governo. acordos, essa estabilidade ficou em causa? Eu não creio que verdadeiramente, preferia que obviamente os acordos fossem para cumprir, mas a verdade é que nasceu desde sempre com diálogo e concertação de várias geometria de votação no Parlamento desde o início, e por isso, na verdade, eu habituei-me a dialogar e a concertar posições e a ponderar no quadro parlamentar, como também fora do quadro parlamentar. Já vamos falar mais desse assunto daqui a pouco, mas eu queria voltar um bocadinho atrás. Como é que explica que a anterior Presidente do Conselho de Administração do Hospital do Divino Espírito Santo, do H10, tenha sido demitida para, enfim, poucas semanas depois vir a liderar uma entidade que, pelo que se percebe, e corrija-me se estiver errado, vai ter um papel de supervisão financeira na área da saúde? Pois, vou começar pela correção. Não terá um papel de supervisão nem de sequer intervenção. O que terá, sim, e foi nomeada, aproveitando não só a competência curricular, mas também o saber de experiência adquirido, e no momento em que eu já tinha, em nome do Governo, anunciado a necessidade de estudarmos os sobrecustos do Serviço Regional de Saúde, no quadro da nossa condição ultraperiférica e arquipelágica, e da necessidade de contarmos com um apoio reforçado, solidário do Estado e de fundos comunitários para garantir uma oferta padronizada de cuidados de saúde e de acesso à saúde que esteja ao nível de uma média nacional e europeia. Aliás, apostei muito em coordenação com o Presidente do Governo Regional da Madeira, no sentido de uma revisão da Lei de Finanças Regionais Autónomas, que também previsse este objetivo. Ora, havia um estudo inorgânico a trabalhar na Secretaria das Finanças, Planeamento e Administração Pública, ainda aliás, também com esse objetivo, ainda estava titular dessa pasta o engenheiro Joaquim Bastos e Silva, e entendemos então agora colocar de forma orgânica este estudo e a oportunidade de, através da Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, termos esse trabalho que ajudará não só para eventual negociação anual com o Governo da República, como também, eventualmente... Mas isso não retira competências à Secretaria Regional da Saúde? De todo, não retira, nada dá, sim, é mais um apoio, sendo que funcionará... E o nome de Cristina Fraga foi um nome aprovado por si, escolhido por si, ou pela Vice-Presidência? Tudo o que no Governo se faz é escolhido e decidido por mim. Obviamente que recebe, e está no acordo de coligação,
aportações, indicações, porque foi assim determinado do CDS e do PPM. Quem é que indicou o nome de Cristina Fraga? Nós falamos e refletimos sobre a importância de aproveitar o saber da experiência adquirida da doutora Cristina Fraga e até, tendo em conta a situação, eu não gosto de tapar o sol com a peneira, nem, digamos que evitar dos problemas que são reais e toda a gente conhece. A doutora Cristina Fraga, enquanto Presidente do Conselho de Administração do H10, foi confrontada com vários problemas de conflitualidade. E nós resolvemos a situação com a sua demissão. E parece-me que também era útil retirar de uma situação de presença permanente no hospital, tendo em conta o ambiente que era prejudicial para ela, quer do ponto de vista de administradora, quer do ponto de vista até pessoal e profissional, mas também é preciso reconhecer que teve um saber adquirido pela experiência dali para além das suas competências curriculares, académicas e profissionais, seria de aproveitar. E, portanto, nós fizemos, digamos que uma solução de 2 em 1. E creio que estaremos bem servidos e creio que também ficamos a trabalhar a pacificação num relacionamento que é essencial, ser digamos, de concordância e de harmonização no Hospital do Espírito Santo. Que papel vai ter esta estrutura de missão, se é que vai ter algum, na contratação de médicos e enfermeiros, que é uma das lacunas do Serviço Regional de Saúde? Não. Cada um dos conselhos de administração tratará da contratação, o estudo relativamente aos custos, relativamente a boas aportações para a sugestão de políticas públicas para a área da saúde e conhecimento dos sobrecustos e da realidade do Serviço Regional de Saúde, será tarefa desta equipa, que não é apenas constituída pela doutora Cristina Fraga. Haverá um representante da Secretaria das Finanças e outros da Saúde. José Manuel Bolheiro, no dia 8, imagino que tenha sido... E com isso quero desdramatizar todo o cenário à volta desta estrutura e também do futuro da gestão do Hospital Divino Espírito Santo e do Serviço Regional de Saúde em geral. Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores, no dia 8 desta semana, que foi intensa, a primeira semana, a virar para a segunda, no dia 8, imagino que tenha sido apanhado de surpresa pelo anúncio de Nuno Barata e Carlos Furtado, Iniciativa Liberal e deputado independente, que declararam nulo o acordo de incidência parlamentar. Nessa altura, equacionou, passou-lhe plenamente a apresentar uma moção de confiança ao Parlamento? Não, nunca me passou, porque eu assumi... Porquê? Explico com detalhe e até com sentido de coerência. Eu, desde o início, apontei a mudança de paradigma na governação dos Açores e na própria democracia autonómica, centralidade ao Parlamento, pluralidade e coligação no sentido de não ser um governo de partido único. E, portanto... era do interesse, isso foi desde logo no meu partido, sob a minha liderança, o PSD, mas em órgãos colegiais, como eram a Comissão Política Regional, o Conselho Regional, uma opção de aproveitar a leitura e a interpretação que fizemos da votação e do resultado eleitoral de 2020, a importância de assegurar, uma vez que tínhamos alternativa, à alternância democrática, e que deveríamos fazê-lo com estabilidade para a legislatura e até para termos um projeto político para a década. Ora, se eu estou fundado e convicto que isso é importante para o desenvolvimento dos Açores, para fazer mudanças significativas que não se podem fazer com estalar de dedos, nem num dia, depois de 24 anos de governação em maioria absoluta 20 do Partido Socialista, podemos fazer em 2 anos, em meses, uma mudança num instante. Vamos fazê-lo e construindo mudança de paradigma para uma década. E, portanto, é com esta coerência que eu me comporto. Sendo que, se eu quero ser um referencial de estabilidade, com coesão da formação governativa, com uma coligação que tem, com base no resultado eleitoral de 2020, mais mandatos, mais votos, mas precisa de um apoio parlamentar, no entanto, plural, porque teve sempre uma geometria variável na votação, diplomas avulsos e, em particular, o plano e o orçamento para 2023, que sem qualquer acordo de incidência parlamentar juntou a votação favorável do PAN. E, portanto, esta negociação, eu nunca excluí ninguém, e não fosse, muitas vezes, uma política de terra queimada e de estabilização do Partido Socialista, obviamente que o Partido Socialista, que teve a responsabilidade de 24 anos de governação, sabe como é difícil quando juntamos as crises todas a que o Partido Socialista até viveu na governação, uma parte pandémica, durante o ano 2021, mas verdadeira crise
pandémica, epidemiológica e de consequências sociais e económicas, foi exatamente em 21. Juntou-se a isso crise inflacionista, crise da subida das taxas de juros, uma guerra. Ora, eu creio que qualquer pessoa de bom senso que não viva a partir da rita aguda e a lógica da política de salão e de Torres de Marfim, obviamente, acha que é essencial é, sobretudo, garantir estabilidade e fazer uma avaliação de uma governação que tem apenas 2 anos e com todas estas condições dos resultados concretos das políticas públicas que assumiu de mudança. E o que vemos é que hoje os Açores, apesar destas crises, está melhor do que estava antes desta solução governativa. Vamos falar de economia daqui a pouco. Pergunto-lhe, e agradeço uma resposta breve, e receou que a oposição, o Bloco de Esquerda ou o Partido Socialista, apresentassem uma moção de censura? Não receia. Na verdade, quem quer assumir uma ruptura pela instabilidade tinha, efetivamente, esse poder ao seu dispor. E não tenho nada que recear, porque manda o povo, e eu estou submisso, como democrata que sou, à soberania do povo, a qualquer momento, quando entenderem. Mas tenho uma reflexão própria. As legislaturas devem ser estáveis e fazer para 4 anos. Pela minha parte, eu estou fazendo este esforço, mas qualquer outra solução que saia fora do domínio do Parlamento, a centralidade para esse efeito, decide e o povo é que mais ordena. João Albuquerque, certamente que se reuniu com os seus parceiros de coligação para analisar a situação política. Pergunto-lhe primeiro que ilações é que retirou desta semana tensa e o que é que vai mudar na governação, se é que vai mudar alguma coisa, após estes casos que sucederam no arranque do mês de março. Começamos exatamente pela confirmação. Sim, obviamente a coligação fez uma reflexão sobre esta matéria. E a primeira foi a convicção de que era nossa obrigação, nosso dever, sermos fatores de estabilidade. A segunda nota, um reconhecimento pela parte do CDS e do PPM, confirmado de que a liderança no governo e na coligação é do PSD e sob a minha própria liderança e presidência, que assumo de forma inequívoca. Segundo, ao que parece, também, fruto de uma dinâmica e protagonismo de líderes dos partidos da oposição, é gerador de alguma perturbação muitas vezes. Bom, não é essa a intenção nem do líder do CDS nem do PPM e parece razoável agora também criar mais reserva nesta matéria. E claro está, cada um, nos seus respectivos partidos, garantir que haja uma consolidação desta liderança, desta coligação e, sobretudo, de uma ponderação proporcional do peso de cada um dos partidos nesta missão, que, aliás, desde o início foi assim determinado e que é para ser cumprida. O que também entendamos foi que, e parece-me que isso é reconhecido, talvez possamos melhorar a nossa comunicação. Uns dirão, é mais propaganda. Não, é a comunicação do que temos realizado e feito com então, bons deixe-me colocar esta questão que é, como açorianos. sabe, porque se eu sei certamente que o senhor também sabe, que há vozes dissonantes dentro do PSD em relação a este acordo de coligação. E há inclusive um grupo de sociais-democratas que está a pensar organizar-se formalmente para lhe apresentar a si um documento em que pedem que rasgue o acordo existente para as próximas eleições, se tudo correr com normalidade, em 2024, e que renegue de vez a uma eventual coligação a posteriori também com o CDS-PP. Tem conhecimento disso certamente. Como é que reage às vozes críticas dentro do PSD que não gostam desta coligação e daquilo que consideram ser a força excessiva dos partidos com quem o PSD está coligado? A primeira nota que eu quero deixar bem claro para todos, independentemente da militância do PSD, é de que o PSD tem um histórico, desde logo pelo seu fundador, de cumprir com honra os seus compromissos. É sabido e também histórico que, obviamente, o PSD, que sempre foi um partido vencedor durante 20 anos no arranque da autonomia, que fê-lo sozinho, apesar de sempre manter diálogo com a sociedade e com os partidos políticos, nunca teve uma tendência ditatorial,
tinha preferência por, aliás, foi este o nosso objetivo, nas legislativas de 2020, nos apresentarmos como alternativa e sermos ganhadores de eleições e até preferencialmente de maioria absoluta. Não é esta a realidade, não foi esta a vontade do povo. E por isso o partido, nos seus órgãos colegiais, decidiu que deveríamos partir para a oportunidade de formar, de garantir uma alternância democrática com uma alternativa de coesão e identidade doutrinária. Mas também é sabido, desde historicamente, de soluções de coligação já realizadas no passado, que há alguns militantes dos partidos todos, também do PSD e também do CDS-PP, que tinham preferência por não coligação, mas na verdade hoje corresponde a uma minoria e sobretudo não estão de acordo com aquela que foi a deliberação tomada pelo partido. E portanto, eu não conheço, ouvi dizer disto, não sei se isso vai concretizar-se ou não. O certo é que aqui, perante todos, que saibam, eu cumpro os meus compromissos e honro os compromissos do PSD. Nas próximas eleições há coligação. Exatamente. Porque está, desde logo, no acordo de coligação, está sufragado pelo partido. Houve recentemente um congresso regional do PSD, onde aliás participaram os líderes do PSD, do CDS e do PPM, e vimos como foi forte a adesão. Mas a verdade é que isto até precede. Está de acordo com o que entender o PSD. E, portanto, eu não gosto de sombras. É uma realidade e, sobretudo, no que diz respeito a algumas dúvidas sobre quem é que lidera, se há uns que mandam mais do que o Presidente, tipo o Vice-Presidente, é falso. Se há aquilo que, na opinião de alguns, se entenda como excesso de protagonismo, admito que há muitas intervenções realizadas pelo Vice-Presidente do Governo que também assume o papel de Presidente de um dos partidos, tal como o do PPM. Acho que podemos melhorar um pouco estas aparições, mas uma coisa é certa, para evitar, sobretudo, confusões que não existem na liderança e na governação, mas que podem existir para a opinião pública. Ficou claro? Seja como for, quer o líder do CDS, quer o líder do PPM, já demonstraram por várias vezes e de forma pública quem é que lidera e o respeito que tenha e que, obviamente, fica claro. Vamos virar a página sobre o Presidente do Governo Regional dos Açores, vamos falar de economia. A política de endividamento zero em 2023 foi uma imposição da Iniciativa Liberal? Eu não coloco isso ao nível de imposição, mas sim foi uma bandeira do Iniciativa Liberal e não gosto de fingir que... Agora que o acordo foi rasgado, isso pode ser revisto ou não faz sentido? Não, eu sou cumpridor dos meus compromissos. Então deixa-me perguntar, aliás, de que forma é que essa decisão... do plano e o orçamento que está aprovado com... E era disso que eu queria falar, porque a pergunta é esta, que é de que forma é que essa decisão de endividamento zero está a condicionar a atividade do seu Executivo? Bom, não condiciona em matéria de coerência doutrinária e de mudança de paradigma na governação, porque consta do programa do Governo, constava das opções também partidárias do PSD, controlarmos a dívida. Fomos sempre críticos da dívida crescente. Nós valorizamos, no período da pandemia... Mas foi um travão a fundo. Foi um travão a fundo. Mas também criamos condições para este efeito no nosso modelo de governação. Nós entendamos, eu sempre defendi isso e até tenho exemplos disso noutras funções, que um orçamento regional não deve ser usurpador da economia, nem pôr em causa a estabilidade. Aliás, porque estas são recomendações universais e, sobretudo, no quadro da União Europeia, à qual pertençamos com integralidade, que se impõe ao país também e à região, que era a diminuição progressiva do endividamento, e consta do programa do Governo e das orientações de médio prazo. Estamos a governar sem desperdício, com um rigor máximo, e o que fizemos foi diminuir receitas por não exagerar na cobrança fiscal e deixar de recorrer a um sobreendividamento, que aliás depois penaliza a disponibilidade. Em setembro do ano passado afirmou não se poder excluir a necessidade de rever o plano e orçamento de 2023 para mitigar, e estou a citá-lo, para mitigar consequências da crise que assola as famílias e empresas caso a conjuntura se agrave. Pergunto-lhe, neste momento, sente ou pressente a necessidade de um orçamento retificativo? Até agora, não. Porque estamos a governar no sentido de constranger. Mas não afasta esse cenário? Pode acontecer. Há tanta coisa inesperada na vida. O que é mais certo no bom dizer de Edgar Morin, é de que nós traremos sempre incertezas às nossas certezas presentes. E a vida é sempre mais rica de qualquer previsão.
nós temos um objetivo e um compromisso, é de, com base no plano e orçamento que temos aprovado e com as expectativas e pressupostos que o fizeram configurar da maneira em que foi, que não tínhamos necessidade, nem queríamos qualquer alteração a este projeto. À data de hoje, continuo firme que será possível, com esta governação rigorosa, fazer tudo para que não haja recurso a endividamento e que possamos realizar o máximo possível do que está previsto no plano de orçamento. É certo que existem condicionantes já vigentes. Perturbações na execução do PRR, o fenómeno das calamidades e da transferência de verbas. Então deixe-me colocar Lourenço, esta questão, etc. e desculpe interrompê-lo. Foi essa a razão para que o seu governo, no dia 19 de janeiro, tenha dado ordem de cativação de 25% das despesas não comparticipadas pela União Europeia? Quer-nos explicar o que é que está na base desta decisão? Esta foi uma sugestão do Secretário Regional das Finanças e Planeamento para potenciar e orientar todos os serviços da Administração Regional Autónoma para valorizar a execução do orçamento com base naquelas iniciativas e naqueles projetos que têm cofinanciamento comunitário. É a nossa prioridade. Nós registamos, durante o ano 2022, que tendencialmente há, e durante os anos anteriores sempre verificamos isso, que há tendencialmente para só deixar para a parte final do ano a concretização de projetos com cofinanciamentos comunitários. E o que nós queremos é mudar esse paradigma. É começar a preparar e a motivar os serviços para, desde cedo, trabalhar a execução de projetos com cofinanciamento comunitário. Porque isso muscula a nossa economia e garante Mas não está a faltar verba de tesouraria do Governo Regional. É porque a imagem que vai sendo vinculada é de que este Governo está nesta fase com alguns problemas de tesouraria. Estes cortes de 25% não são... eu não tenho memória de um corte tão intenso em termos de cativações. Posso estar errado, a minha memória já não é o que era. Mas a minha pergunta é se isto também não é um sinal de alguma fragilidade de tesouraria, permita-me a expressão, por parte do Governo Regional. Bom, não vale a pena deixar de reconhecer que não ter recebido em 22 as verbas relativas ao Lourenço por parte do Governo da República, agora não interessa se houve um mal-entendido ou não. Objetivamente, não recebamos, é perturbador. Isso inequivocamente. Quanto é que está em falta aí? Nós temos aqui uma expectativa de... Porque nós já fizemos o pagamento. E o que tínhamos era a perspectiva de que o Estado, independentemente do modelo de recurso, se era a fundos comunitários ou não, nos assegurava, embora a expectativa fosse essa, de ser com base em fundos comunitários. Na Agenda 2020, na Agenda 2030, não estava no nosso domínio saber. Mas a verdade é que isso aponta para mais de 25 milhões, 26 milhões de euros. Houve uma tranche inicial de 20 corresponde milhões. aos 85% que o Estado assumiria transferir para a região. E, portanto, isso é perturbador. Mas o que eu quero dizer é que o diálogo é permanente. Não estamos a falar das dificuldades de tesouraria. Exatamente. Assume que existem dificuldades de tesouraria? Isso faz uma mudança de atitude e de organização. E, na minha opinião, pela positiva para os serviços. Naqueles que forem... Espera, deixa-me ver se percebo. Peço-lhe imensa desculpa. Se há falta de verba, isso é positivo? Se o Governo está com dificuldades de tesouraria, isso é positivo? Não é a falta de verba que é positivo. É que eu não percebi. É a metodologia de orientar os serviços para fazerem a execução de plano e orçamento, preferencialmente com soluções de cofinanciamento comunitário. E, portanto, termos mais estabilidade ao longo do ano na execução dos projetos que têm cofinanciamento comunitário. Havendo dificuldades por causa da cativação, naturalmente, o Secretário Regional das Finanças e todos os serviços estão, obviamente, em condições de, através do diálogo, evitar as situações que sejam de alto constrangimento para a liquidez e para a tesouraria de cada um dos serviços. Em termos de transferências da República, retirando a questão agora, que não é de sumenos, da Ilha das Flores e dos danos causados pelo furacão Lourenço, como é que tem sido o relacionamento a propósito das transferências da República para a região autónoma dos Açores? Não se tratando de uma casuística, porque no relacionamento pessoal e institucional que tenho mantido com o Primeiro-Ministro não tenho razão de queixa, no sentido de sentir... Interessa-me, a mim, enquanto jornalista, é a matéria de facto. Agora, por causa da aplicação da Lei de Finanças das Regiões Autónomas e, portanto, de acordo com as normas da Lei de Finanças das Regiões Autónomas, não temos sido penalizados nas transferências. Nós perdemos, na transição de 21 para 22, 20 milhões de euros.
nós perdemos em 23, face às transferências do Orçamento de 21, 13 milhões. E, portanto, estamos, efetivamente, a perder transferências quando comparado com 2021, durante os anos financeiros de 22 e de 23. Portanto, estamos a ter menos dinheiro à nossa disposição. Mas não tem a ver nem com exceção desta questão do Lourenço, que são decisões de agilização e de ato administrativo, estas têm a ver com a aplicação da Lei de Finanças das de que vamos falar daqui a pouco. E que queremos rever. Deixe-me só colocar esta questão. Quando esteve em Cambridge no ano passado, em agosto, concretamente no dia 26, revelou que o seu governo estava a desenvolver um gabinete que reuniria toda a informação necessária para investidores estrangeiros. Referia-se ao recém-criado Centro Internacional de Negócios e Investimentos dos Açores ou era outro instrumento? Explique-me, por favor. Conjuga este instrumento que já está em funcionamento é geral e, portanto, inclui também para o apoio ao investimento externo resultante das intenções de investimento das nossas comunidades imigrantes, mas também acrescenta a este, e sob a coordenação da Direção Regional das Comunidades, uma outra solução que complementa com esta rede a disponibilidade específica com as nossas comunidades imigrantes. E, portanto, sim, isto já é a concretização do prometido, mas ainda nós vamos ter mais outros elementos. E também estimulamos as próprias Câmara de Comércio e Indústria dos Açores a manter esta disponibilidade. Isto é uma espécie de APIA ou é diferente? Não tem nada a ver com... E pergunto-lhe então como é que está a captação do investimento estrangeiro. O que é que tem sido feito para captar investimento estrangeiro ou externo à região? Bom, nós temos, obviamente, desde logo, uma solução de caráter fiscal. Organicamente, nós não optamos desde logo pela extinção da própria, antigamente a APIA, depois teve outros nomes. Exatamente, teve outros nomes, agora até me está a falhar. O objetivo era esse, era a captação de investimento externo. Exatamente, extinguimos estas soluções orgânicas. Estamos a trabalhar na componente fiscal e através desta rede. E é necessário fazer uma espécie de roadshow fora dos Açores para mostrar as potencialidades que o Governo considera existir na região? Os investidores não descobrem os Açores porque, enfim, estamos cá. Sim, de facto é sempre importante fazer esse trabalho e esse roadshow não está fora da equação. O que nós entendemos é que devem ser os nossos próprios empresários a estimular e, portanto, nós devemos deixar na economia, no impulso do empreendedorismo privado, aquilo que é do seu domínio. Da política pública temos que assumir menos carga fiscal, porque isso é um atrativo. Melhor esclarecimento sobre incentivos ao investimento de cofinanciamento de origem regional, nacional ou comunitária, também a prestação desses esclarecimentos. E, aliás, tenho dito dos contatos vários. Eu próprio sou um embaixador como Presidente do Governo destas iniciativas. O que tenho constatado é que muitas vezes o investimento externo fora do quadro comunitário de empresários de nacionalidade europeia procuram ter informação exata sobre, com certeza, o nosso quadro fiscal, com certeza também sobre o nosso domínio de incentivos de cofinanciamento. E muitas vezes valorizam muito a disponibilidade de fundos comunitários para apoiar o seu investimento privado. Curiosamente, os americanos ou outros olham apenas para dois elementos como decisivos para a sua decisão de investimento: desburocratização no licenciamento e carga fiscal. E, portanto, nós temos que enquadrar soluções de informação e de postura. Eu tomei logo a iniciativa de, enquanto circunscrição fiscal, termos a menor carga fiscal que está no nosso domínio de decisão. E, portanto, isso já é um incentivo significativo. E estamos promovendo e trabalhando para a desburocratização também naquilo que compete no domínio da autonomia, porque no domínio legislativo, como sabe, é da República. Vamos agora olhar para um assunto que já aqui foi aflorado e que é o PRR, e eu pergunto-lhe muito diretamente em que ponto está a execução do PRR na região nesta altura. Bom, na verdade, por causa das perturbações... O ano passado havia alguns atrasos. Perturbações nacionais de eleições antecipadas, cá está como não é uma vantagem para a economia, para a sociedade, as interrupções e a instabilidade política e governativa. Por outro lado, também agarra
nós estamos melhor do que a média do país, nos Açores, mas estamos aquém daquilo que seria o nosso desejo. Estamos, por isso, a acelerar, razão pela qual a medida da cativação, que há pouco se falava, também tem este objetivo, potenciar a boa execução do que é participação comunitária, onde se inclui o PRR, como é óbvio. Das 68 metas ou marcos previstos no PRR, quantas já foram cumpridas ou estão dentro do prazo? E se tem ideia também de quantas não estão a ser cumpridas ou estão fora do prazo? Bom, nós, quanto a marcos e metas, estamos a cumprir. Não lhe posso dizer neste instante com detalhe esta informação, que a pergunta é muito objetiva e eu não vim preparado para esta objetividade, mas comprometo-me a que, designadamente na tutela das finanças e da entidade gestora dos fundos comunitários, possam dar essa informação. Havia aqui, tem sido falado nisto, que havia aqui algum risco de objetivos não serem concretizados, nomeadamente o Hospital Digital e até a qualificação para adultos. Portanto, em que ponto é que está a questão? Nós estamos, no que diz respeito, também porque a própria União Europeia e o país estão a negociar ajustamentos de prazos para a execução, uma vez que há, genericamente na Europa e no país, atrasos. E eventualmente um reforço de verbas. E, portanto, o envelope financeiro já está definido. Há um envelope financeiro crescido para Portugal e, no nosso entendimento, para que se cumpra com honra a palavra, também já está assumido que do envelope global 5% seria para a região, que haja 5%. Está determinado e esclarecido entre o Secretário Regional das Finanças e Planeamento e a Senhora Ministra da Presidência, que é responsável pela gestão dos fundos comunitários, que sim, que estes 5% virão para as regiões autónomas, o correspondente, e, portanto, estamos a contar, na nossa estimativa, com 80 milhões a crescer ao nosso bolo de PRR. Vamos olhar para a Lei das Finanças Regionais, que aflorou há pouco. Os Açores e a Madeira aprovaram a criação de um grupo de trabalho, coordenado por Eduardo Paz Ferreira, para a apresentação de uma proposta de revisão da Lei de Finanças Regionais. Ora, sabemos que as realidades das duas regiões autónomas são distintas e que vem de longe o historial de queixa da Madeira por receber menos do que os Açores. Daí que lhe pergunto que vantagens imagina obter por levar à República uma proposta conjunta com a Madeira e se os Açores vão ceder aos desejos dos madeirenses. Bom, não há aqui um risco? Não há. Porque nós faremos com a proporcionalidade e com o reconhecimento das diferenças e não cederamos. Uma coisa é compreendermos, porque fazemos parte deste entendimento, de que com a última revisão da Lei de Finanças das Regiões Autónomas, a solidariedade nacional e a estabilidade da previsão que a Lei de Finanças das Regiões Autónomas assegurava na relação financeira entre o Estado e as Regiões Autónomas, perdemos. Perdemos quantitativamente e na qualidade pela estabilidade. A Lei de Finanças das Regiões Autónomas criou um regime que visa, sobretudo, previsibilidade, estabilidade e regularidade neste relacionamento. E nós tínhamos uma norma travão que assegurava, por um lado, que mesmo que houvesse uma diminuição do PIB a nível nacional, não receberíamos no ano seguinte menos do que o ano transado. E isso perdeu-se, razão pela qual, e há pouco explicava, que de 21 para 22 perdemos 20 milhões, de 22 para 23, creio que 13 milhões. E, portanto, estamos em perda. Ora, isso não é uma garantia de coesão no nosso desenvolvimento, do ponto de vista social e territorial, com a solidariedade do Estado, ou mesmo com os fundos comunitários. E isso é comum aos Açores e à Madeira. E, portanto, nós estamos firmes nisto. E, sobretudo, na importância de rapidamente se fazer uma revisão. Porque é óbvio que, da parte centralista, os centralistas não têm interesse nenhum numa revisão, porque ela só pode ser feita em alta, no sentido de fazer justiça e compensação. Os Açores e a Madeira ainda são considerados uma despesa para o país? Infelizmente, alguns centralistas entendem isso, não compreendem a dimensão atlântica do país, com os Açores e com a Madeira, na dimensão, aliás, geoestratégica, que, por exemplo, em termos de mar e de espaço, os Açores em particular, mas também a Madeira, dão ao país. Ora, temos que combater estes centralistas e creio que é de bom tom assumirmos unidade nesta relação Açores-Madeira para com os centralistas e, portanto, para com a República. Em segundo lugar, não prescindiremos das diferenças. Uma coisa é desejarmos todos que aumentem as verbas
de solidariedade do Estado e de reconhecimento pela estabilidade e previsibilidade das verbas que caberão E o em poder cada ano. negocial a Açores de Madeira é autónomas. mais forte aí, em conjunto? Seguramente. E depois teremos um trabalho que também, com a escolha conjunta, por minha sugestão, aliás, do professor Eduardo Paz Ferreira, um verdadeiro pai da própria Lei de Finanças das Regiões Autónomas, no seu regime criado em 1998. E, portanto, com a garantia de que, como pai que foi deste regime, saber o histórico e o sentido de evolução positiva a favor das autonomias, porque ele, além de mais, também é um ilustre açoriano e sabe e compreende as razões das ultraperiferias e das regiões autónomas. E, portanto, eu estou confiante que haverá justiça para melhorar a favor das duas regiões autónomas a Lei de Finanças das Regiões Autónomas e, por outro lado, também a distinção que há entre as necessidades de desenvolvimento que os Açores têm e aquelas que são regiões a Madeira, distintas. Absolutamente distintas entre si. O secretário-geral das Finanças, Duarte Freitas, numa intervenção pública recentemente, justamente na Madeira, alertou para o risco de a sustentabilidade financeira da região, portanto, dos Açores, a ser colocada em causa por via das despesas com a saúde e com a educação, que já representarão cerca de 73% do total da despesa de funcionamento. O Estado deve financiar essa despesa? Em que moldes? Em que valor? E se isso é um dos assuntos que deve estar plasmado na nova lei que vier a ser aprovada das finanças regionais? Sim, sem dúvida, é um dos assuntos basilares numa revisão da Lei de Finanças das Regiões Autónomas e na compreensão do Estado no desenvolvimento dos padrões e da qualidade de vida e da coesão social e territorial do país inteiro. Aliás, tive a oportunidade, numa reunião do Conselho de Estado, chamar a atenção para isso. Os padrões nacionais e as políticas nacionais não podem circunscrever-se ao território continental ou aos portugueses residentes no continente. Uma medida nacional e, portanto, de Portugal para a coesão social e territorial não pode excluir a nenhum domínio a sua extensão de apoio reforçado a esta recuperação social e territorial pela coesão. E, portanto, sim, a educação, a saúde é fundamental. Precisamos criar padrões de média evolutiva na saúde e na educação dos portugueses que também potenciem este esforço nacional, porque a autonomia política acrescenta, não pode diminuir, não pode ser uma razão para que o Estado se desresponsabilize. Pelo contrário, a autonomia serve para recuperar atrasos seculares do desenvolvimento das nossas ilhas e, em particular, nos Açores, das 9 ilhas. E isso não pode responsabilizar o Estado. E disso tenho profunda convicção. O Estado e Portugal seria menos, muito menos, sem os Açores e o seu território de espaço marítimo e aéreo. E também o próprio territorial e as condições e a qualidade do nosso povo, da nossa identidade cultural insular. E por falar na Madeira, e vou dar o exemplo madeirense, o Governo da Madeira conseguiu a aprovação por parte da Comissão Europeia de um programa de apoio às empresas consumidoras de energia elétrica de baixa e média tensão, para fazer face ao aumento dos custos energéticos desta crise que estamos a viver. Ora, nos Açores, a solução avançada foi a abertura das candidaturas do Solineres, que, tanto quanto eu percebi, não era um programa SOS para socorrer destes aumentos vertiginosos. Pergunto-lhe porque é que não equacionou um apoio direto às empresas, de resto solicitado pelos próprios empresários açorianos? Nós, aliás, chegamos e entramos em linha, porque houve conversações, quer com pelo secretário das Finanças, quer pela secretária regional de Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, com os seus homólogos no Governo da Madeira. E nós entramos num projeto em linha com as necessidades de fazer face à crise, que também a tendência, por causa de fazermos parte, os Açores e Madeira, em particular, totalmente do mercado regulado da oferta energética, que fez subir de forma muito... Por um lado, no passado tivemos compensação, porque mantivemos preços, mas no início deste ano de 2023 tivemos aumentos na baixa tensão especial e na média tensão, que penalizou sobretudo a indústria e de forma muito significativa. E depois nos toca a todos nós, consumidores. Porque depois, de forma indireta, com certeza. E o que fizemos foi minimizar os custos de contexto na criação, por via das empresas,
dos seus produtos e da criação de riqueza, minimizar os seus custos. E fizemos, obviamente, também uma auscultação aos empresários e mantemos diálogo, aliás, sob a minha própria liderança no gabinete. É claro que não, porque querem sempre mais e porque nós mitigamos, não eliminamos a dificuldade. E é assim mesmo. Um processo inflacionista e de sobrecustos nos fatores de produção podem ser mitigados por parte pública, mas não podem ser absorvidos totalmente pela parte pública, que isso é o funcionamento da economia. Portanto, temos que repartir, quer nos empresários, portanto, no negócio, quer também na parte pública e igualmente também nos consumidores. É a mitigação que ajuda a controlar a tendência inflacionista e da subida de preços. E estamos a fazer. Ainda no âmbito de apoios e soluções para enfrentar esta crise inflacionista, foi anunciada em janeiro deste ano a criação de um passo social, que, no entanto, tarda em ver a luz do dia. Pergunto-lhe para quando a concretização desta promessa. Bom, ou se há obstáculos que não estavam previstos? Não tenho conhecimento de qualquer obstáculo. Naturalmente, a complexidade deste processo é que envolve, obviamente, algum tempo a demorar, mas o nosso objetivo é fazer cumprir conforme fica determinado. Tem ideia de quando é que isso poderá ser fechado? Não tenho agora a informação por parte do membro do Governo sobre esta matéria, mas é nosso objetivo, com certeza, fazê-lo no quadro do orçamento, na execução do orçamento de 23. O barómetro da DEC, publicado recentemente, revela que cerca de 2/3 das famílias açorianas sentem dificuldades financeiras e o índice de capacidade financeira coloca os Açores na cauda da tabela do país em 2022 e com uma previsão de continuar a agravar-se ao longo de 2023. Isto não pode ser entendido como um sinal de que as medidas tomadas até agora pelo seu governo não estão a ter os efeitos desejados junto das famílias açorianas? Não, a minha profunda convicção é que nós melhoramos muito as condições sociais e até desenvolvimento da nossa economia com as nossas políticas públicas verdadeiramente revolucionárias e reformistas, que não é suficiente no espaço tão curto de tempo na economia recuperar os atrasos históricos e, sobretudo, também aquela que é a comparação com as economias nacional e europeias. E, portanto, nós estaremos a acompanhar todas estas dinâmicas, verificar estes números, ver que correções e majorações podemos fazer nas nossas políticas públicas, mas estamos convictos. Aliás, se fosse uma entrevista mais para balanço da governação e das políticas, eu tenho muitos números de demonstração do quão melhoramos a nossa economia, o negócio turístico, que bateu todos os recordes. Nós, em vários resultados da nossa economia, do nosso negócio empreendedor, na empregabilidade, no aumento da taxa de atividade, é exatamente o contrário. Melhoramos muito em todos os setores para como é que se explica estas dificuldades sentidas pelas famílias açorianas, maiores dificuldades do que o resto do país? Bom, como sabe, isso tem a ver com o inquérito de percepção das pessoas. E sabemos que isso também tem muito a ver com a atitude das pessoas, que é mais de queixa do que demonstração. Então, deixe-me colocar esta questão, que é o risco de pobreza ou exclusão social diminuiu em todas as regiões do país, com exceção da Madeira e nos Açores, onde aumentou para 25%, uma subida de 3 pontos percentuais. O que é que está aqui a falhar nas políticas sociais do Governo? Eu devo dizer que, perante os meios que nós temos aplicado para combater, enfim, apoiar a pobreza, ou combater o empobrecimento, a nossa convicção é que as nossas medidas foram essenciais para evitar um descalabro. Nesse sentido, se elas que estão a ter um efeito positivo ainda não são suficientes para recuperar todo esse atraso, talvez, eu tenho a reconhecer com humildade, possam ainda ser necessárias novas atitudes, mas isso alcança-se num médio prazo e não num instante. Nós estamos a fazer exatamente uma política assertiva nessa matéria, porque hoje temos mais empregados, como nunca tivemos, em toda a história da nossa autonomia e da nossa economia, temos menos desempregados, temos melhorias de remuneração, menos cobrança fiscal, mais apoios sociais, como nunca antes tivemos na autonomia. E, portanto, há, pela parte da oferta da política pública, todas as condições. Temos enormes e bons resultados no negócio turístico, na melhoria de rendimentos do setor primário, na agricultura, nas pescas, para armadores e pescadores, para produtores de leite, produtores de carne e todos os agricultores em gerais da fruticultura, floricultura, e, portanto, em geral, estamos a potenciar melhorias de rendimentos que
não abrange ainda toda a gente, que só dizem por testemunho. Portanto, estes resultados têm a ver com testemunho e não com mensurar as efetivas relações públicas. Veremos depois, naquela que são declarações de rendimentos, se há ou não. E o certo é que, por exemplo, os dados no negócio turístico que temos é de que não só aumentaram as dormidas, como também o rendimento do negócio turístico. Portanto, a nossa perspectiva é que a economia esteja puxando mais empregos, mais empregados, melhor taxa de atividade, mais rendimentos dos empresários, melhoria das remunerações. Bom, acho que isso são os ingredientes necessários para melhorar posso inferir das suas palavras que a estratégia de combate à pobreza que o governo do PS tinha implementado para o horizonte de uma década não resultou, e o que é feito dessa estratégia? Manifestamente não resultou, mas também não gosto, tal como critico o Partido Socialista que faz a política da terra queimada, dizer que está tudo mal. Essa estratégia estava errada do seu ponto de vista? Não foi suficiente. Também as nossas políticas agora se calhar ainda não estarão suficientes, porque isso faz em progresso. Mas todos estes planos da década precisam de visitas regulares e de atualizações, que aliás o que este governo está a fazer e a implementar medidas mais musculadas, algumas inovadoras noutras. Porquê? Porque o nosso entendimento é que nós não nos limitaremos a combater a exclusão social, mas sim a promover a inclusão social, e por isso também tivemos resultados por mais empregabilidade, de diminuição dos necessitados de rendimento social de inserção, do chamado RSI, e portanto também aí diminuímos 33%. Porquê? Porque garantimos mais inclusão. E, portanto, é este percurso que estamos a fazer, curiosamente, e que eu penso que é bom e precisa de tempo para está a falar nessa questão, que é uma questão consolidado. certamente importante, mas depois eu não posso deixar de pensar que, por exemplo, o Banco Alimentar esgotou os seus estoques, está mais gente a recorrer aos apoios alimentares na região. Como é que explica que isto assim seja? Porque as pessoas, e isso é natural, têm temor de, no fim do mês, terem dificuldades, porque é um aumento. O custo de vida está a aumentar. Há mais dificuldades. Os preços aumentam, as pessoas sentem mais dificuldades e naturalmente recorrem a mais apoios. E eu até, na verdade, o que temos feito é suscitar que quem precisa dê sinal disso, porque há muita pobreza envergonhada, e também temos feito nesta governação... Mas como é que isso é compatível com a diminuição do RSI? O RSI diminui, significa que as pessoas estarão, enfim, com uma qualidade de vida melhor. Mas, por outro lado... não sei se é necessariamente assim tão claro. Então ajude-me a perceber. Que estão na empregabilidade, que estão incluídos. Nós precisamos de combater o empobrecimento também com melhores condições dos que estão a trabalhar com remunerações, com ordenados mais compatíveis com as Não é preocupante necessidades. Quando há gente que trabalha e é pobre? É preocupante. E nós temos promovido exatamente o estímulo ao aumento dos rendimentos através do trabalho para dignificar a família, a pessoa, através do trabalho com melhores condições. E, como sabe, nós temos feito este esforço, não só através do aumento do complemento regional na função pública, como também o estímulo para o aumento do salário mínimo nacional e, com base nisso, melhores garantias também do nosso complemento ao salário mínimo nacional, complemento regional, como igualmente para apoios que minimizem os custos das famílias mais pobres, quando valorizamos e democratizamos o Compamid, portanto, no apoio aos idosos e às famílias que têm os idosos, gratuidade à creche, apoio da ação social escolar para nas cantinas tantas crianças de famílias com mais dificuldades poderem ter acesso a uma alimentação e gratuita. Portanto, nós aumentamos de forma muito significativa estes apoios para diminuir a condição de pobreza e de libertar recursos dos rendimentos, muitas vezes escassos das famílias, libertando determinadas despesas. É porque o coeficiente de Gini que mede a desigualdade é nos Açores maior do que no resto do país. Portanto, ainda é uma região marcada por profundas desigualdades. Sem dúvida. Aliás, isso, como se vê, não se pode responsabilizar um governo que tem 2 anos e desresponsabilizar um governo do Partido Socialista que teve 24 anos a governar a região e a nossa economia. E, portanto, o que nós estamos a fazer um esforço é para combater essa Vamos acelerar um bocadinho nesta nossa conversa, mas é importante falar da habitação. Já se percebeu que as verbas do PRR não vão ser suficientes para resolver o problema na região.
Que estratégia tem extra PRR? Que estratégia tem pensada para a habitação dos Açores e se equaciona, por exemplo, parcerias ou acordos com as autarquias para ajudar a resolver este problema, que não é dos Açores apenas, é do país, mas estamos nos Açores e preocupa-nos os Açores. E, aliás, a habitação é um elemento essencial para combater a pobreza, criar é um direito condições... consagrado na Constituição da República. Sim, programático, sob o ponto de vista programático. E, na verdade, é uma obrigação podermos, a economia em geral e a política pública, dar caminhamento para que todos tenham acesso à habitação, por habitação própria, por arrendamento. E isto é um esforço que eu apenas quero deixar uma nota, é que o PRR tem, de facto, um conjunto de verbas muito interessante. O que é preciso é assegurar uma boa relação, que é isso que vamos trabalhar, o Governo, entre aquela que é a disponibilidade de PRR que está sob gestão do Governo dos Açores e um outro PRR para a habitação que está no domínio de gestão das autarquias e do poder local. E aí já temos muitas verbas disponíveis e, portanto, o que é preciso, e é esse o nosso objetivo, é de articular política de habitação entre a região e as autarquias, nos nossos 19 municípios e, portanto, nas nossas 9 ilhas, para garantir todo o manancial de verbas que está disponível no PRR neste conjunto, poder local e poder regional autónomo, termos uma boa capacitação de mais oferta de habitação nos Açores e em cada um dos nossos municípios. E isso eu penso que já é um excelente contributo. Por outro lado, o investimento privado, que tem alguma liquidez, que também está a fazer este investimento, visto que também diminuímos os custos através da redução fiscal da construção. As próprias autarquias, se optarem por definição de áreas de regeneração e reabilitação urbanas sustentáveis, diminui de forma muito relevante a carga fiscal para a construção. Ora, isso poderá permitir uma oferta habitacional muito significativa para os próximos anos. Claro, está o ideal, como eu tenho feito, para uma década, mas eu penso que há condições de progressivamente, ano a ano, termos mais habitações no nosso mercado. Vamos olhar agora para a SATA. O preço das passagens pode atingir, em alguns casos, mais de 1.000 euros por passageiro antes do reembolso. O convenhamos não é de todo razoável, nem estará ao alcance da maioria dos açorianos. A Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral, defendeu a criação de um novo grupo de trabalho ao retomar o anterior para analisar uma solução de compromisso que seja aplicável aos Açores. Em que ponto é que está esse processo? Ora bem, começamos exatamente por definir que este Governo sempre foi crítico desta solução e por isso, em vez de só criticar por palavras o que é da responsabilidade de outros, fez por si a criação da tarifa Açores. E a tarifa Açores teve esse contexto, não foi apenas diminuir custos, foi garantir, como dizia o Paulo Simões e bem, a democratização e universalidade da SAS e a oportunidade de viajar para todas as ilhas dos Açores de forma mais barata. 60 euros, menos aliás, independentemente da ilha de partida e da ilha de destinos. E fizemos com um sistema que permite desburocratizar, combater a fraude e dar democratização no acesso a essa tarifa, porque o passageiro paga apenas 60 euros, porque a ajuda foi ao passageiro. E depois está construída de maneira a que a subvenção que é dirigida ao passageiro possa ser entregue à operadora sem burocracia e sem exigir do passageiro a verba necessária para a tarifa comercial, para o preço comercial da passagem. É isso. Não influenciou o índice de mercantilidade no negócio por parte da operadora e garantiu universalização e acesso ao passageiro. Este espírito, eu penso que é essencial para o apoio, o subsídio de mobilidade interterritorial, este é dos Açores para o continente, que é da responsabilidade do Governo, no quadro, aliás, das suas obrigações e de compromisso do Governo da República. E, portanto, o que nós queremos é dizer ao Governo da República, e depois, naturalmente, também com as condições das operadoras, porque admito, não sou falacioso, uma solução na relação interilhas, apesar de tudo, tem alguma facilidade, que é apenas uma operadora que o faz. É preciso garantir que, com a pluralidade de operadores, ou com a desconfiança por parte das operadoras que o Estado paga a tempo e horas, esse foi um problema este compromisso, do passado. E tem sido, aliás, porque nos Açores nós asseguramos, pela parte da subvenção do apoio ao passageiro, o pagamento regular e inquestionável à operadora.
e, portanto, não criamos déficit de pagamento à operadora na criação da tarifa Açores. O que pretendemos é que isso também possa ser feito a nível nacional. O grupo de trabalho está a trabalhar... Falou com o ministro João Galamba sobre essa matéria quando ele cá esteve, recentemente. Muito superficialmente, tenho que reconhecer, porque Qual é a sensibilidade da República para esta matéria? Verdadeiramente até agora não foi a mais, como se sabe, até também o protesto resultou mais cedo, porque este fenómeno foi mais gravoso até na Madeira e foi muitas vezes reclamado e não se encontrou uma solução que eu penso que vá contente. Agora não há desculpa, porque pode inspirar-se no que nos Açores criamos com o modelo da tarifa Açores. Agora deixe-me tocar também uma questão que tem a ver com a SATA, que é se faz sentido uma empresa que ainda é pública, a Azores Airlines é pública, praticar estes preços. O acionista maioritário da região não pode atuar no sentido de chamar a atenção à SATA, porque sendo uma empresa açoriana, a ideia por vezes que nós temos é que as empresas aéreas, das companhias aéreas, estão a faturar em excesso, porque ninguém consegue compreender que eu pague 500 ou 600 euros para ir a Boston, ou menos do que isso, para ir a Londres ou a Paris, e esteja a pagar 1000 euros para fazer uma viagem de 2 horas e 15 minutos. Uma das razões para o sucesso da recuperação da SATA, que estava em falência porque o Partido Socialista e os governos do Partido Socialista colocaram a SATA em risco de fecho porque estava em falência, e, aliás, por exigências do plano de reestruturação e convicção deste governo, não há qualquer intromissão de política e do governo na gestão da SATA. E segundo, é um negócio altamente concorrencial, desde logo nessa componente não interilhas, mas nacional e internacional. E, portanto, não pode haver preço administrativo, não há interferência do governo nesta matéria. É o mercado a funcionar. Mas não choca, claro, preços desta grandeza. Claro que me choca, e muito, mas há, pelo menos na relação continente-Açores, fruto da concorrência e da liberalização também, já, e desde logo o surgimento, a partir de 2015, com a liberalização deste espaço, que o Partido Socialista esteve sempre contra, não é da sua vocação liberalizar e fazer funcionar o mercado de economia, nós já beneficiamos de muita redução e de muitas melhores condições de mobilidade. Aliás, temos cada vez mais passageiros em todos os nossos aeroportos e circulação. Nesta relação, uma principal queixa que, por exemplo, a nossa comunidade imigrante nos Estados Unidos reclama tem a ver com estes preços. É verdade. Mas, infelizmente, é o mercado a funcionar e as outras operadoras também fazem preços muito elevados. O nosso objetivo é que, salvando a SATA, dando operacionalidade também nesse quadro de privatização da Azores Airlines e com isso, diminuindo os seus custos de contexto perante a herança que tinha, porque estamos a libertar a SATA da sua má herança, e ela ganhar cada vez mais solvabilidade e cada vez mais rendimentos, eu estou convencido que depois teremos todas melhores condições de preços nessa matéria. Sobre a SATA, uma pergunta muito breve. E se a operação de privatização falhar da Azores Airlines? Bom, eu tenho que começar por um pressuposto de que tudo está a ser feito com total isenção, competência e também conhecimento, desde logo as propostas com origem no Conselho de Administração da SATA e com a aprovação e envolvimento do Governo no sentido de criar condições para que o mercado se interesse pela SATA e desde logo todo o percurso de salvação da SATA que iniciamos. Eu começo por estar mais inclinado para crer no sucesso deste processo do que propriamente no seu sucesso. Portanto, à data de hoje, e perante a pergunta concreta, eu acredito que teremos sucesso. Aliás, secundando... Não há um plano B? Secundando, não tem que haver, porque o nosso grande objetivo é o sucesso. E estamos a antecipar datas. Já hoje ouvi dizer que íamos atrasar por causa do presidente do júri. A mudança. Nós estamos, efetivamente, a fazer com muita antecedência todo este processo, tendo em conta o calendário que o plano de reestruturação aprovado pela Comissão Europeia nos dê. Nos nossos objetivos queremos fazê-lo mais depressa e tínhamos definido um calendário. É verdade que, designadamente, uma outra situação já perturbaram, mas estamos a fazer com tempo e vamos cumprir prazos que ainda nos sobre a aviação, garantia. em que ponto está o processo do avião cargueiro, que foi anunciado que iria estar a funcionar, já deveria estar a funcionar, não está? Bom, na verdade... O Governo deu de ideias em relação à necessidade de um avião cargueiro? Não, nós acompanhamos com realismo também as oportunidades no sentido de ser favorável, também do ponto de vista financeiro, e de acordo com as necessidades do mercado. Nós
multiplicamos os nossos voos interilhas e, com isso, não só aumentamos o número de passageiros que voaram interilhas, como também aumentamos a carga e a disponibilidade de carga com mais voos, com mais frequências, portanto, e estamos a estabilizar com esta solução. E estamos a estudar no sentido de ser favorável, também sob o ponto de vista económico e financeiro, a opção do cargueiro. E, portanto, não temos pressa para fazer mal feito. Temos prudência para fazer bem feito e de acordo com as necessidades. Vamos falar agora, e para fechar esta conversa sobre educação, a Secretária Regional de Educação, Sofia Ribeiro, anunciou em abril de 2021 um contrato com a Universidade dos Açores para fazer a avaliação externa do processo, um programa que vem dos governos anteriores do PS. Pergunto-lhe se já há dados concretos dessa avaliação, o processo que estava previsto para 10 anos, 2015-2025, se vai continuar e onde se encaixa o processo na estratégia para a década que a Secretaria de Educação está a desenhar. Bom, na verdade, houve já alguns dados do estudo que apontam para alguns bons resultados do processo, não tanto como desejamos. E por isso estamos a incrementar estas soluções de continuidade e de aperfeiçoamento do programa, mas até acrescentamos outros. E encontramos novas parcerias. Ainda recentemente, antes de ontem, estive no quadro de uma destas iniciativas de incremento, que foi num acordo que temos de parceria com a Iniciativa Educação de um projeto de Teresa e Alexandre Soares dos Santos, com a liderança do professor Dr. Que o Nuno PS já vai Crato. reclamar a autoria e acusando o Governo e o PSD de não estarem a reconhecer os créditos de autor. Não, nós não. Cá está, é o ciúme. Não estou a dar novidade nenhuma. Não, nenhuma. E é um ciúme. Nós começamos e reconhecemos que a experiência piloto, que começou aqui numa escola de São Miguel, estava aquém das necessidades. E por isso, eu, em contato direto com o professor Nuno Crato, é que estabeleci o valor e a importância que dava à melhoria da leitura e, portanto, pela via cognitiva dos nossos alunos e o sucesso educativo, fazer-se desde logo, no quadro da aprendizagem, por favorecer a capacidade de leitura dos nossos alunos desde o primeiro ciclo, mas não só no primeiro ano, como também nos segundo e terceiro ciclos. E para todas as escolas, desde logo, fizemos logo um upgrade relativamente ao número de escolas na experiência piloto. Estamos agora em todas as ilhas e queremos evoluir para todas as turmas e todas as escolas dos Açores. E, portanto, estamos a valorizar este incremento. E criar as condições que também são essenciais de valorização do corpo docente. É que o Partido Socialista recusou, nas carreiras da saúde e nas carreiras da docência, estabilizar o vínculo. Esteve sempre mais próximo dos vínculos precários do que propriamente da estabilização em quadro de escola, quadro de ilha, dos docentes. E nós evoluímos nesse patamar. E, portanto, nós estamos a criar condições com incrementos para o sucesso escolar no plano da aprendizagem, como também na valorização das referências de ensino e, ponto, obviamente, especial incidência na capacitação dos professores, da sua motivação e da sua estabilidade ao vínculo laboral à escola a situação e ao quadro está de ilha. pacificada na região, no seu entender. Bom, é ver o que acontece com o país, no continente, país continente, e aquilo que acontece país Açores. E no país Açores, a relação social de profissionais da saúde e da educação com as políticas públicas que o Governo dos Açores está a assumir são pela positiva. Não temos tudo resolvido, não temos uma varinha mágica, mas nós damos passos no sentido certo. Não contrariamos aquelas que são justas reivindicações dos profissionais de saúde e de educação. Nós fomos ao encontro, de acordo com a nossa própria estratégia, para que o sucesso educativo se faça, é preciso garantir melhorias e incrementos relativos ao processo de aprendizagem, como também ao processo de ensino. Num lado queremos melhores condições para os alunos, no outro lado queremos melhores condições para os professores, porque é juntando a capacidade e a capacitação da aprendizagem com a capacitação do ensino que temos sucesso educativo. Sr. Presidente do Governo dos Açores, João Bolheiro, muito obrigado por ter vindo à sua TSF. Foi um prazer, muito obrigado, Paulo Simões, e ainda espero uma oportunidade para fazer uma entrevista na mais num importante órgão de comunicação social como é a Açores TSF e o Açoriano Oriental, de balanço de governação de 2 anos. Muito obrigado. Fica já aqui o compromisso para que no final deste ano, depois do plano de orçamento, e se nada de estranho acontecer, nada estranho em democracia,
podemos fazer esse balanço e projetar o último ano da governação, se assim for. Muito obrigado. Eu estou sempre disponível. Se puder ser antes, também estarei disponível. Muito obrigado.